Olá, boa noite a todos e todas, queridos participantes do Evangelho da Noite. Tá? Hoje, mais uma vez reunidos para realizar o culto do dia 21 de setembro de 2023. Graças a Deus, né? E para começarmos a fazer a harmonização com o Altíssimo, nós vamos ler uma página do livro Pão Nosso, que é a lição 99, com ardente amor. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Baixar um pouco aqui. Uns para com os outros. É Pedro, na sua carta, capítulo 4, versículo 8. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Fraternidade, simplesmente aconselhada a outrem, constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus. E graças também ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua maravilhosa falange espiritual, a egrégora da Aliança da Fraternidade, a egrégora do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, e todos aqueles espíritos que tanto nos auxiliam na feitura desse culto do Evangelho da Noite, que é da Aliança da Fraternidade e que acontece nos lares de todos aqueles que
sintonizam com esse culto, que estão nesse momento assistindo esse vídeo. Que nós possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para as equipes espirituais do Evangelho da Noite, de São Francisco de Assis, da Egrégora da Aliança da Fraternidade, para que eles possam visitar os nossos lares e sanitizá-los e reenergizá-los e reharmonizá-los. Assim também como os nossos templos, que são os nossos diversos corpos, né? O corpo racional, o corpo emocional, o corpo espiritual, o corpo etérico, a nossa alma, nosso corpo espiritual. Que todos possam ser transpassados por essas vibrações maravilhosas que descem dos céus, das camadas mais superiores da vida, e vêm até os nossos lares, como se fosse a água caindo de uma cachoeira e banhando o nosso lar e limpando tudo, dizimando as miasmas, as sujeiras e levando aquelas energias menos ditosas para os lugares onde serão convertidas no orbe terrestre. Senhor Jesus, envolve-nos abundantemente na luz, na paz e no amor do Senhor. Salve os queridos amigos espirituais, nossos guias e protetores e anjos da guarda, que também tomam parte nesse banquete espiritual. Obrigado, Senhor, pelo convite. Obrigado por termos podido atender ao convite e obrigado por estarmos efetivamente aqui realizando esse verdadeiro banquete espiritual. Só nos resta pedir a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite do dia 21 de setembro de 2023, dizendo o lema da Aliança da Fraternidade, Paz e Fraternidade, e o lema de São Francisco de Assis, Paz e Bem, graças a Deus. Então, hoje daremos continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, lembrando que nós vamos seguindo esse estudo pelo maravilhoso estudo que o Carlos Torres Pastorino fez e que está todo congregado na coleção Sabedoria do Evangelho. Nós estamos lá no volume 1, que estamos iniciando Lucas, estamos agora entrando no capítulo 2. Acabamos o capítulo 1 de Lucas, foram as semanas aí passadas, né? Acho que umas 4 ou 5 semanas anteriores a esse culto, quando então começamos o Evangelho de Lucas. Viemos do estudo de Marcos, então nos cultos passados, né, antes aqui de começarmos o Lucas, estávamos estudando Marcos, aí fizemos todo o estudo de Marcos. E lá no início das gravações para esse canal, estávamos terminando o estudo de Mateus, tá? Então, a gente vai passando e vai estudando evangelho por evangelho, versículo a versículo, tá? Então, hoje nós vamos começar o capítulo 2, que são os versículos de 1 a 14. Que nessa coleção, Sabedoria do Evangelho, o Pastorino dividiu em 2 blocos de 7. Olha que coisa iniciática, né? De 7 versículos.
mas ele fez por assunto. Então, de 1 a 7 é nascimento de Jesus. Depois, de 8 a 14, anjos e pastores. E aí agora a gente vai ver o que acontece nesses dois temas grandes, desses dois blocos. O Lucas descreve assim: naqueles dias foi expedido um decreto de César Augusto para que todo o mundo fosse recenseado. Este recenseamento foi antes do que se fez no tempo em que Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Nazaré, né? E a cidade de Davi. Deixa eu apagar aqui. A cidade da Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, para alistar-se, acompanhado de Maria, sua noiva, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias de dar à luz. E teve um filho primogênito, e o enfaixou e o deixou em uma manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Naquela região havia pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Disse-lhes o anjo: não temais, pois vos trago uma boa notícia de grande alegria, que o será para todo o povo. E é que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. E eis para vós o sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. De repente, apareceu com um anjo uma multidão da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Graças a Deus. Então, estamos começando o capítulo 2 de Lucas. Os versículos 1 a 7 é nascimento de Jesus, e de 8 a 14, anjos e pastores. Então você vê que essa ideia de censo, ela não é uma coisa da impressão, né? Uma coisa moderna que criaram agora. Na época lá de Jesus, antes de Jesus nascer, já se fazia censo. Só que nós acabamos de passar por um censo que o recenseador do IBGE bateu na casa de cada um, fez umas perguntas lá, básicas, né? E a cada 10 questionários era um questionário mais completo, que tinha muito mais perguntas acerca da vida daquela família que ali está, para que o Estado conheça a sua população. Então, a sua população em número, distribuição, território, né, fatores econômicos, né, como é que essa população vive, quanto ganha e outros aspectos, né? Acho que pergunta religião, esse básico, né, que é mais rápido, você responde em pé mesmo na porta, rapidamente.
Já o outro não, o recenseador tem que entrar, porque ele vai perguntar vários detalhes. Aí, o que acontece? Então, naqueles dias, só que, então, lá, quer ver? Naqueles dias foi expedido um decreto de César Augusto para que todo o mundo fosse recenseado. Todo mundo da área dele. Este recenseamento foi antes do que se fez no tempo em que Quirino era governador da Síria. Então, a primeira coisa é o Lucas está situando esse recenseamento no tempo e no espaço que vai dar para fazer alguma correlação com a época do nascimento do Cristo, tá? Alguma, né? Ele está dizendo quem é que... Porque o cara, ele governou durante muitos anos, então vai dar uma faixa de tempo. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Então, diferente do que é hoje, o Estado não contratava um monte de recenseador, até porque como é que ia ser isso, né? Para eles andarem com peles, com papiros para poder registrar. Então, como é que era mais prático para eles na época? Porque vamos lembrar que não é uma população, né? Não é uma cidade com milhões de pessoas. Por isso que, assim, de um modo geral, é preferível as pessoas estão lá nos seus lugares e vai o recenseador, hoje em dia. Imagina, São Paulo com, 19 milhões de pessoas ali, São Paulo, Grande São Paulo. Então, as pessoas, o recenseador vai lá, até porque se não tiver, volta no outro dia, e você sabe a distribuição das pessoas, do número de pessoas e das famílias. Nesse tempo, então era mais fácil você ter um posto de coleta, um por cidade, e todo mundo que nasceu naquela cidade, e que ainda vive ali, no caso aqui, sob os domínios de César Augusto, ir lá se recensear. Dizer, eu nasci aqui nessa cidade, hoje eu estou morando lá em Nazaré. Por isso que o José foi lá para Belém. É claro que tem toda uma questão do vaticínio, né, espiritual, energético, que Jesus deveria nascer na cidade de Belém, até porque está fazendo essa marcação com Davi. Tanto é que quando o anjo vem, né, ele diz a cidade de Davi, né? José também subiu a Galileia, da cidade de Nazaré à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, que era um dos marcadores, né, dos sinais que o Filho de Deus, que é o Deus enviado, né, para fazer a redenção do povo judeu, viria da linhagem de Davi. Seria um judeu vindo da linhagem de Davi. O povo judeu já tinha feito aquela aliança com Deus, diretamente com Deus. Aí acontece todo o Velho Testamento, né? Eles escravos no Egito, depois eles conseguem a liberdade, vão andar 400 anos lá escravos no Egito, vão andar 40 no deserto, e todas aquelas marcações, né, que são chamados sinais de que eles estavam no caminho certo, que as coisas estavam acontecendo, tá? Mas a gente sabe que é uma coisa complicada, porque Jesus vai vir, vai fazer todos os sinais e ninguém vai acreditar nele, vai crucificá-lo, mas isso também faz parte da história. Então, assim, ai meu Deus, Maria, pronta, prestes para nascer, deveria ter ficado em casa, foi lá para Belém. Mas isso fazem parte dos sinais, tá? Assim como o fato do Cristo ter sido crucificado,
a despeito de ter feito todos os sinais. E aí, as pessoas iam se alistar nas próprias cidades, era mais prático, porque não era tanta gente. Você imagina se hoje fosse fazer isso, ia ser um auê, né? E outra coisa, né? Contraproducente, que a pessoa tem que sair da sua casa para ir lá fazer o recenseamento. Nessa época, levava dias. Mesmo o José arrumou lá um burrico para botar a Maria em cima para ela não ter que andar grávida. E aí o que acontece? Aí subiu, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ela da casa e família de Davi. Ser ele, né, o José. Para alistar-se acompanhado de Maria, sua noiva. Então, para Lucas, a Maria já era noiva, que estava grávida. O José não apareceu aqui no Evangelho de Lucas, mas já aparece lá no de Mateus. O José recebe a visita do anjo de noite, o anjo Gabriel, o mesmo que fez o anúncio para Maria e que fez o anúncio para o marido de Isabel, Zacarias, que Isabel ia ter o filho também. O anjo Gabriel, que é o mensageiro de Deus. E aí ele estava grávida, então José já tinha sido avisado, por isso que já estava a Maria nos desponsais, então José já estava designado a Maria para José. José já foi afirmado, José sabe que não foi ele que fecundou Maria, mas ele foi avisado pelo anjo que viria o filho do Senhor. E aí ele vai para lá, estando eles ali, completaram-se os dias de dar à luz. Tá vendo? E teve um filho primogênito, e o enfaixou e o deixou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, assim, eu já falei disso aqui antes, mas para quem não assistiu, na hospedaria dá a impressão que é um hotel, uma pousada como tem hoje. Não é assim. As pessoas viajavam de uma cidade para outra a pé, ou no lombo do burrico, que é o caso de Maria. Mas não era uma coisa muito comum, porque quem tinha um burrico era mais do que ter um carro hoje em dia, né? Você tinha que dar água para o burrico, tinha que dar comida. Então, o burrico geralmente era usado para carregar, para quem tinha negócios que ia vender na feira, na cidade. A pessoa não morava na cidade, no centro, e tinha o animal para fazer o transporte das mercadorias que você queria levar para a cidade para vender. E depois que você chegava lá e comprava, tinha que trazer as mercadorias para sua casa de volta. Nesse caso aqui, as pessoas andavam a pé, né, de uma cidade para outra. Por isso que as cidades apareciam mais ou menos, né, nos lugares mais densamente povoados, elas apareciam a cada 5, 6 horas no máximo de jornada, né, que é mais ou menos 5 quilômetros por hora, né, umas 6 horas as cidades apareciam entre 30 e 50 quilômetros, no máximo, né? Ali no caso da Judéia, da Galileia, era até menos. Não é o caso do José indo de Nazaré lá para Belém, não. Lá, essa viagem era de dias. Mas ele foi. Quando chegou lá, até porque estava com Maria, o burrico anda devagar, todo mundo já tinha chegado para ser recenseado. Então as pessoas já ocuparam os quartos. Então não tinha um hotel, um albergue, uma pousada. As pessoas, como elas andavam de uma cidade a outra, se você queria ir para 2, 3 cidades à frente, você ia pernoitando nas cidades. E aonde é que você pernoitava? Na casa das pessoas que tinha um quarto de hóspedes. Um quarto ou um aposento. Era comum botar a pessoa num celeiro, entre aspas,
Que o celeiro que a gente tem ideia é no mesmo andar, mas o celeiro geralmente era o andar de cima onde guardava os grãos e você botava lá os viajantes para dormir, né, no caso. Então todo mundo tinha um quarto de hóspede, mas Maria e José chegaram já à noitinha, então estava tudo cheio. É claro que isso também é uma puxada de orelha, né, e é um acontecimento iniciático, né, que na verdade era uma humanidade que não estava preparada para receber Jesus, né? Então, o que a gente tira daqui é isso, né? Eles bateram nas portas e não havia lugar para Jesus. A humanidade não estava madura para receber Jesus. Todo mundo fechou a porta, porque todos os quartos estavam fechados, estavam ocupados. Só que era uma mulher grávida. Então não interessa, mesmo que tivesse lá um quarto já ocupado por alguém, mas a pessoa, uma que tivesse um quarto um pouco maior, no caso de ser hospedado no segundo andar, né, que era um ambiente aberto, grande, a pessoa ia ter que ter um lugar para uma mulher grávida, né? E, no entanto, não teve. Tá entendendo? E ela teve que ter o neném sozinha, ela, José e os animais. Porque aí foi para uma um lugar onde guarda os animais, uma estrebaria. E aí, para alistar-se, a rainha estava grávida. Aí, estando eles ali, completaram-se os dias de dar à luz. Teve um primogênito e o enfaixou, e o deixou em uma manjedoura. Então, isso daqui não é um galpão, como quando fizeram a iconografia na Europa, 1500 anos depois, pintaram lá um estábulo. Só que nesse caso aqui é um lugar cheio de cavernas. Então as pessoas guardavam seus animais dentro de caverna porque o inverno era rigoroso. E o lugar da manjedoura, e enfaixou e o deitou em uma manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Tá? É o quarto de hóspede, da onde vem, né, hospedaria, o quarto de hóspede, né, e o hostel que a gente tem hoje em dia, né, a pousada, então é o hostel, e a palavra hotel também, né. E aí o que acontece? Teve lá é uma caverna, né, acharam o lugar, né, que era o lugar onde guardavam os animais, tá? E aí também, como os animais ficavam dentro da caverna, aí ficava mais quentinho lá dentro. E aí vem a segunda parte, o versículo 8 ao 14. Anjos e pastores. Naquela região havia pastores que viviam nos campos e guardavam seus animais, rebanhos, durante as vigílias da noite. Guardavam nesse sentido de ficar ali perto, mas também guardavam quando tinha um aprisco, uma caverna onde botar os animais, porque não eram rebanhos. Não imagina esses rebanhos aqui da América do Sul, que isso não existe em lugar nenhum do mundo, nem na Europa hoje em dia, tá? Não era rebanho de 1000 cabeças, tá? Modesto, e não era gado, era ovelha, no máximo cabra, porque o de porcos não andava, ficava preso. Mas também eles são todos judeus, uma região de judeu não tem rebanho de porcos. E então eles ficavam na vigília lá do rebanho, também para ninguém roubar. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e encheram-se de temor. Por quê? Eu também já expliquei isso, que naquela época, ter visão, aparição, não era coisa boa. Era sempre coisa para eles temerem. Então, teve uma aparição, eles tinham pavor. Vamos lembrar que lá, quando Jesus vem andando sobre as águas, que eles veem lá aquela luz vindo na direção deles, eles têm um ataque, os apóstolos, tem um ataque histérico, todo mundo começa a gritar, só depois,
quando chega perto que vê que é Jesus. E Jesus fala: ah, calma, sou eu. Olha o mico que vocês estão pagando. E aqui também, então assim, por exemplo, essa concepção brilhou ao redor deles, né? E a glória do Senhor brilhou. Então foi uma aparição luminosa. Mas eles não eram espíritas, não sabiam que não é para você temer a aparição luminosa. A aparição luminosa é um espírito de luz, você está envolvido em luz, né? Ao contrário de uma aparição trevosa, né? E aí eles ficaram com medo e encheram-se de grande temor, até porque tem a famosa frase temer a Deus. Então, por quê? Porque nessa época você não fazia nenhum contato com o mundo espiritual, você não rezava para ninguém. Era através do pastor na sinagoga, ou lá nas religiões. Então, não era uma boa coisa ficar aparecendo espíritos. Eles se encheram de temor, o que eles vão querer da gente? E disse-lhes o anjo: não temais, pois vos trago uma boa notícia de grande alegria, que o será para todo o povo. E é que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Aí eles estão lá ouvindo. E eis para vós o sinal. Então, quando vocês forem procurar, encontrareis uma criança envolta em faixas, né? Já estava caindo a temperatura, e deitada em uma manjedoura. De repente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus nas maiores alturas. E então ainda apareceram os outros espíritos, né? Você imagina isso, os pastores que nem professam muito religião, mas aí eles acreditaram e foram lá procurar. Por isso que tem a visita dos pastores e encontram lá a criança lá enroladinha na manjedoura. Também o povo hoje em dia bota a manjedoura como aqueles coxos, né, que tem nos estábulos, né? Forma de ver. A manjedoura era um lugar na pedra. Provavelmente eles até mesmo escavaram, que era uma depressão na pedra, ou se fosse uma manjedoura muito antiga, era só um patamar assim, uma como é que chama? Uma tábua assim, que era posta alta para ficar na altura do gado, mais ou menos, onde se botava comida ali em cima, até para os roedores e animais que circulam no chão, para eles não pegarem, né? O gado chegar lá em cima e pegar. Então, mas hoje, modernamente, já acharam essa caverna aonde José teria se abrigado, porque já estava esfriando. Então, isso é uma dica que não foi dia 25 de dezembro, porque dezembro já estaria no inverno, já estaria com tempo frio, e os animais que tivessem que ser abatidos já teriam sido abatidos, porque eles não iam esperar acabar com o frio, acabar a comida, senão os animais emagreceriam. Então os animais tinham que ser abatidos e a carne ia ser tratada, ia ser secada com sal, ia ser defumada, de alguma forma que ela fosse preservada. Ficavam só os reprodutores, os animais reprodutores, que eram guardados nessas cavernas, que também para o animal não ficar exposto ao frio, não emagrecer muito, né? E aí o anjo vai lá e avisa. Então, assim, em princípio, a população nem recebeu o Cristo. Aquele povo simboliza o povo da terra, né? Se esses aí que estavam esperando o Filho do Senhor, o Senhor prometido, né? O Deus, né? Vai mandar o seu Filho, o seu Salvador prometido.
se esses que estavam esperando, eles não receberam, não estavam preparados para receber o Cristo, Filho de Deus, imagina o resto da população terrestre. Então, o anjo precisou ir lá anunciar a chegada do Cristo, e eles foram lá ver. Repara, esse grupo, eles não estavam, inicialmente ninguém estava esperando, né, por aquela hora, nem o pessoal da cidade, porque tudo isso que aconteceu com Maria, principalmente depois que ela foi passar os 3 meses lá com a Isabel, isso tudo está acontecendo meio no secreto, até porque se soubesse que Maria estava grávida e não era de José, Maria ia ser apedrejada, né? E agora, sim, até porque ela vai ter esse menino, vai todo mundo continuar não sabendo quem ele é, até ele vai se apresentar com 12 anos na sinagoga, maravilhar os rabinos, os sacerdotes, sumos sacerdotes, mas também, né, maravilhou, respondeu pergunta, fez pergunta e depois foi embora, ninguém quis saber para onde que foi esse menino. E depois, então, começa o ministério com 30 anos. Então, quando então o povo da terra também não estava preparado para receber, que vai acabar daquela maneira que a gente sabe, né? Ele sendo crucificado. Mas só assim, para a gente, essa história chegar até nós, 2023 anos depois, e para ver se a gente toma jeito na vida e melhora as nossas condições. Então agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, de forma que vamos nos colocar de maneira confortável para receber esse passe das mãos da falange de São Francisco de Assis, que é nosso patrono, e também dos seus espíritos guardiões, guias e protetores e anjos da guarda. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus, agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma, para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Intimamente, finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional,
inspiração dos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor à ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e à sua falange maravilhosa, a egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, aos nossos guias, protetores e anjos da guarda, que tanto velam por nós e nos auxiliaram na realização desse culto do Evangelho da Noite no nosso lar. Saudamos todos esses trabalhadores divinos que compareceram e tanto nos auxiliaram e que realmente são os que fizeram o culto acontecer. Queríamos rogar então, Senhor, para que nós possamos cada vez mais colocar essa vibração do Evangelho em prática, levar para os nossos ambientes do atual éon essa força divina, essa vibração do Evangelho de Cristo, da Boa Nova, sendo um novo homem, um homem novo, propiciando o nascimento desse homem. Então gostaríamos de mandar um quanto de energia, Senhor, para a transição planetária, um quanto de energia para Gaia, o planeta Terra, um quanto de energia para essa humanidade encarnada e desencarnada. Mandar um quanto de energia para todos esses líderes espirituais, todos possam ser abundantemente envolvidos para ter uma boa condução dos seus rebanhos, de si próprios. E ainda, Senhor, o envolvimento de todos esses homens que estão na posição, homens e mulheres, na posição de líderes, liderando as etnias, companhias, dinheiros. Vamos agora, Senhor, fazer 30 segundos de intervalo para colocarmos as nossas demandas, os nossos pedidos por irmãos conhecidos. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade e dar-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana na graça e na paz do Cristo. Graças a Deus.